Que alegria estar com vocês mais uma vez. Eu quero agradecer aí a presença dos nossos visitantes, né? Pedir um aplauso bem grande para eles. Uma alegria ter vocês aqui e também preciso pedir um aplauso para as nossas mães. Quem é mãe aqui essa noite? Levanta bem alta a mão, isso! Aplaudimos vocês por esse dia, que Deus te abençoe com graça, com sabedoria, presença dEle, em nome de Jesus. Eu quero continuar, na verdade, essa reunião. Existe eu sinto um encargo de orar por cura nesses dias, e eu queria perguntar quantos no salão estão doentes. Você quer receber uma oração? Levanta bem alta a sua mão. Excelente, você que precisa de oração, fica de pé. Você que não levantou e não precisa, daqui a pouco você vai estender a mão para essas pessoas, né? Encaminhando bênçãos para ela. Se você quer representar alguém, também pode ficar de pé. Eu sinto que nesses dias parece que tem uma nuvem de enfermidade por aí e nós queremos fazer o que a gente faz de melhor, que é orar pelas pessoas, né? A Bíblia diz em Mateus 10:8, curem os enfermos, e nós podemos fazer isso através da oração. Então, você tem aí a situação que você está lidando. Eu quero orar especificamente por dores e desconfortos que são contínuos, e isso acaba trazendo aflição ao coração, diagnósticos sem conclusão, exames são feitos, está tudo bem com você, mas você continua doente, se sentindo mal. Eu quero orar por isso. Doenças raras, diagnósticos mentirosos e o coração que está aflito, pesado. Então, se a sua necessidade de oração nessa noite é por causa da alma, também fica de pé. Eu quero orar por você. Abra suas mãos. Igreja, estende a tua mão, né, com fé, transferindo bênção para essas pessoas. Pai, nessa noite tomamos autoridade em nome de Jesus. Nós ordenamos que bata em retirada desse lugar todo espírito de enfermidade, todo espírito, Senhor, de aflição. Nós oramos, Senhor, que caia por terra todas as dores e desconfortos contínuos, diagnósticos sem conclusão. Se não tem conclusão, é porque não existe, e nós chamamos isso de diagnóstico mentiroso. Todas as doenças raras, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que caia por terra e que o Seu Espírito Santo saia tocando as pessoas no salão, trazendo cura, Senhor. Cura, vai abençoando seus filhos com cura, com toque sobrenatural, porque nós cremos que a obra da cruz é suficiente para curar o nosso corpo adoecido. Nós cremos nisso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você online também recebe em nome de Jesus. Você que recebeu, diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós temos recebido testemunhos incríveis, lindos, maravilhosos, de curas do Senhor na família da fé. Então, depois compartilhe a sua cura também. Hoje, nós vamos continuar falando sobre a família, que é um projeto de Deus. E eu quero, antes de pregar, orar mais uma vez. Pai, abra tuas mãos, fecha os teus olhos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de falar da sua palavra, de ter a liberdade de sentados, confortáveis, ouvir a sua palavra e sermos edificados por ela. Nós te pedimos que nessa noite ela seja como uma bênção que alcança o coração, trazendo respostas e nos ajudando a, de alguma forma, Senhor, te representar melhor com o que nós aprendermos hoje. Senhor, abençoamos esse tempo, amarramos os nossos inimigos, mandamos eles para o lugar que o Senhor determinar e te damos liberdade para agir no nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Diga amém.
O profeta Malaquias, lá no capítulo 2, ele fala uma coisa nessa versão NVT que eu gosto muito. É um capítulo que vai falar sobre o divórcio que Deus odeia e o que ele espera do casamento, né? Do que ele espera do casal que tem uma aliança entre eles e eles com o Senhor. E o profeta diz, o Deus espera desse relacionamento filhos dedicados a Ele. E a maternidade, ela tem um papel muito fundamental nessas palavras do profeta Malaquias, porque, sem dúvida, a mulher, a mãe, a maternidade, ela recebe essa tarefa de ser a intercessora dos seus filhos, também a intercessora da sua família, do seu casamento, e é um lugar muito lindo que o Senhor nos abençoa com ele, o direito de orar por aqueles que nós amamos. Hoje eu quero falar de uma mãe que ela foi muito bem sucedida na maternidade, ela também foi uma mulher de oração, uma intercessora e uma mulher que ainda muito jovem, ela começou a sua carreira amando a presença. Ela amou tanto a presença, né, que chamou a atenção de Deus o Pai. E o pai, então, confia a essa mulher o cuidado do seu próprio filho. Se você trouxe a sua Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia de papel? Deixa eu ver. Olha que coisa mais linda, né? Aproveita a sua Bíblia de papel. Nada contra as eletrônicas, mas a de papel é a de papel. Ninguém pode mudar, porque está escrito. Lucas 1:26 diz assim: Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade na Galileia, a uma virgem chamada Maria. Gabriel apareceu e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor é com você. Outra versão diz, você é abençoada entre as mulheres. E eu quero começar trazendo o significado dessa palavra abençoada. Tem muitos significados, mas para esse nosso assunto hoje, eu achei essa definição muito maravilhosa. Diz que abençoada é um estado de bem-estar espiritual, uma alegria enraizada que vem de um relacionamento com Deus. Que coisa linda, né? Então, Maria foi escolhida porque, antes de tudo, ela tinha um relacionamento com Deus. Maria, por si só, ela já era uma pessoa abençoada, tanto que quando o anjo a encontra, ele reconhece isso sobre ela, que ela era abençoada, e Maria era uma pessoa que não tinha um outro objeto de adoração, ela tinha uma fidelidade na adoração a Adonai. Ela não tinha o coração dividido com nada, ela era uma mulher que transbordava esse estado de bem-estar espiritual e essa alegria tão grande que chamou a atenção dos céus. Essa semana, gente, quase todos nós pastores ficaram bem gripados, né? E eu estou aqui, a única sobrevivente, não, brincadeira. A única que teve coragem de vir aqui pregar desse jeito, então vocês vão ter que, né, ter paciência aí com as minhas tossinhas e as minhas engasgadas de vez em quando. Mas o pai, ele estava procurando alguém que amasse a presença, alguém que amasse a oração e alguém que tivesse um alto compromisso totalmente pessoal com a consagração. Às vezes a gente tem que ficar animando o outro a se consagrar, a buscar a Deus. Maria não precisava desse estímulo, ela já tinha isso nela. E o pai procurava alguém que pudesse receber a presença de um Deus que é santo, literalmente dentro dela, né? E ele encontrou Maria. Por isso ela recebe a visita do anjo e recebe essa mensagem do pai. E eu quero começar nessa noite, dentro dessa mensagem, dizer que hoje você e eu, nós somos as Marias dessa estação.
Somos nós que carregamos dentro de nós, no nosso interior, um Deus Santo, que é a própria presença. Quem já pediu Jesus para entrar no coração? Sabe que eu penso sobre levantar a mão, né? O anjo vai olhar para você. Ok, deu tempo dele anotar seu nome. Hoje nós somos as Marias que carrega essa presença e o Senhor nos convida uma e outra vez a crescer nisso. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, deixa lá aberto em Lucas 1, 26, que a gente vai ler agora até, acho que o 35. Pessoalmente, né, eu acredito que Maria estava num tempo de devoção quando o anjo aparece. Né? Eu acredito que aquele tempo em que o seu coração está num único lugar, ele está direcionado ao coração do Pai, direcionado aos céus, mesmo até que você esteja fazendo algumas outras atividades. Maria, ela estava envolvida com a presença. E aí diz o texto: Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Quando ele traz essa mensagem, o próximo versículo diz que, confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Gente, ela deve ter levado um susto. Quantas vezes a gente está distraído, alguém entra no ambiente e chama o nosso nome, um filho, um irmão, e você leva um susto. Agora imagina o que é você estar ali, pensando em Deus, nas coisas, de repente você vê uma coisa que você olha, e não tem como não se assustar com algo que é sobrenatural e não é desse mundo. Né? Então, quando o anjo diz, não tenha medo, acredite. Existem boas razões para que a pessoa esteja tremendo de medo e tenha uma reação, um grito, um susto, alguma coisa. Então o anjo continua. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. E o anjo respondeu, fica tranquilo, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Gente, o santo, o Deus Santo, só podia ter sido gerado num lugar puro, de uma pessoa